nossa lição da classe da Sião, dos jovens, né, classe dos obreiros, a última lição, né, de Romanos, né, lição de número 20. Aqui embaixo eu vou estar, né, dando uma lição. Os jovens em Sião, os obreiros, sou o evangelista Carlos, já está presente. E os adolescentes, a Ariana, né? A Ariana também já está presente, então só tiver os adolescentes aí presentes. Hoje o pessoal está, acho que é dia dos pais, né? Hoje a churrasqueira deve estar toda acesa. Aí o pessoal já ficou meio, né? Ficou meio agarrado lá no negócio, mas glória a Deus, amém? Que Deus ele possa nos abençoar, você que está aqui, os que vierem, que o Senhor possa nos acrescentar, amém? Que nós não estejamos aqui por nós mesmos, e nem saia da nossa boca por nós mesmos, mas que venha sair aquilo que o Senhor ele tem para nos ensinar nessa manhã, amém? Glória a Deus. Então vamos começar? Então, né, o Carlos pode ir subindo. A Ariana já tem alguém aí, adolescente? Se tiver, pode acompanhá-la. Se não, chegar, você pode conduzir. Sabe onde está agora, né? Aquela sala aqui embaixo, onde eram os ordeiros antigamente. Amém, irmãos? Então vamos lá, a gente vai começar então a última lição em Romanos, né? Semana que vem é ceia. A outra nós começamos aí com a lição falando sobre a carta de Paulo aos primeira Coríntios, né? A carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Queria que você abrisse aí a tua revista, quem tem a revista, a lição de número 20, né? A última lição, só ir lá no finalzinho. Quem não tem revista, se ainda tiver alguém sem, a gente vai trabalhar o texto, né, o capítulo 15. Aí ele fala do 1 ao 7, mas nós vamos do 1 ao 13, né, Romanos capítulo 15, de 1 ao 13. E o Romanos 16, do verso 24. Aí eu não sei a tua Bíblia, porque esse verso 24 tem Bíblia que ele não tem. Tem uns que tem, outros que não tem, porque na realidade 24, né, ele, nos melhores manuscritos, né, aquilo da onde a Bíblia que nós temos hoje tirado, tem uns que não tem, né, ele suprime o verso 24, porque o verso 20, ele já fala, né, ele já tem o que o verso 24 vai ter, então seria uma repetição. Então tem Bíblia que tem Bíblia que não tem umas que vai ter provavelmente uma informaçãozinha do lado falando, né, o rodapé explicando essa questão do verso 24, ele já ser uma repetição, que o verso 20 do capítulo 16 já está falando. Então vai ser do 24 ao 27, amém? Então a última lição, últimas recomendações, que na realidade é Paulo fazendo as últimas, né, recomendações finais aos romanos ali, a carta que ele escreveu a igreja de Roma. Nós tivemos toda uma trajetória, né? Começando lá no capítulo 1, falando de diversos assuntos, né? Falando sobre, na realidade, justificação pela fé seria o tema, né, total, né, o tema geral da carta, a justificação pela fé, né, que Paulo ele vai trazer. Ele vem falando sobre a eleição de Israel, ele vem falando sobre a soberania de Deus, né? Ele vem falando sobre o nosso culto racional, capítulo 12, ele vem falando também, capítulo 13, né, sobre as autoridades, né, a questão das autoridades civis, nós tivemos aí toda essa trajetória, e agora no capítulo 15 e 16, Paulo ele vai fazer as últimas recomendações para aqueles crentes da igreja de Roma, amém? E o capítulo 15, na realidade, né, ele vai ser do 1 ao 13, ele vai ser o complemento do que você que viu semana passada, a gente falou, capítulo 14, sobre a questão dos crentes fortes, dos crentes fracos, e sobre a liberdade, né, cristã. Então Paulo, ele, no capítulo 15, ele vai ainda, como se estivesse terminando esse assunto, ele ainda vai falar um pouquinho sobre isso, né, e aí depois ele vai trazendo os agradecimentos finais, no 16, o trecho que a gente vai ler, ele vai fazendo o que a gente chama aí, né, de doxologia, né, que ele vai usar aí palavras para dar graças a Deus, né, para glorificar a Deus por tudo aquilo que Deus ele já havia feito e fez ao longo dessa trajetória aí que foi
né, todo o escrito que ele levou ali através dessa carta. Eu queria então que você abrisse aí, você que não tem a revista, Romanos capítulo 15. Aí nós vamos ler primeiro do verso 1 ao verso de número 13 e depois Romanos 16, verso 24 a 27. Então vamos lá. Capítulo 15. Amém? Todos acharam? Quem achou aí, sua Bíblia de papel, sua Bíblia de celular. Aí tem gente que fala que Bíblia é só papel, sei lá, cada um tem a sua opinião. Eu acho que, se você tem no celular, é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é eterna. A palavra de Deus ela é eterna, desde a eternidade, inspiração divina. Até porque antigamente não era nada disso que a gente tinha hoje. Primeiro que começou com tradição oral, passando de um para outro. Aí depois, tinha os pergaminhos, não, esqueci que veio antes, que era feito do junco, da planta. Aí depois tiveram os pergaminhos, aquele que era feito do couro dos animais. Aí depois foi passando, aí veio a imprensa, aí veio o papel em si, até chegar a isso que a gente tem hoje. Mas o celular também vale, tá, irmãos? Aí você fala para a pessoa, não, só vale papel. Aí o cara não vai ter não vai querer ter de papel e poder ter de celular, não vai ter nada. Então, o celular também vale, sendo a palavra de Deus inspirada, é a palavra de Deus. Amém? Romanos capítulo 15, vamos lá, diz assim: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Você vê aí, conforme eu falei, ele ainda falando um pouco do assunto do capítulo 14, dos crentes fortes e fracos. Ele já começa falando isso. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito. E aí ele vai citar o Salmo 69, verso 9. Como está escrito: sobre mim caíram as injúrias do que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E aí também ele está fazendo uma outra citação, que acho que essa citação é Salmo 18, verso 49, mais uma citação. Outra vez diz: alegrai-vos, gentios, como o seu povo, verso 10. Ele também está citando aí Deuteronômio, capítulo 32, verso 43. O verso 11: outra vez louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. Outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, paz e crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Agora o capítulo 16, vamos lá no verso 24. A Bíblia de todo mundo aparece no verso 24 ou tem alguém que não aparece? Tem? Aparece, porque tem umas coisas, eu estava estudando, tem uma lá em casa que ela não aparece, ela suprime, ela só cita aqui. Tem umas que tem uma notinha falando sobre essa questão. Porque no verso 20,
Ele fala sobre Deus esmagará Satanás, aí ele fala na segunda parte: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Verso 24: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Então aqui, conforme eu falei, Paulo ele começa no capítulo 15, ainda citando um pouco do assunto que ele falou, que ele trouxe no capítulo 14, que foi sobre a liberdade cristã, e falando sobre os crentes fortes, os crentes fracos, que os crentes fracos eles não deveriam julgar a liberdade dos crentes mais fortes, ou seja, os crentes de consciência mais fortes que sabiam lidar com a liberdade. Eu estava até, quando eu estava estudando, ele tem uma coisa que é sobre a questão, o comentarista que eu estava estudando aqui falou sobre, existem três questões, existe a questão moral, a questão imoral e a questão amoral. A questão imoral é aquilo que é imoral, independente de qualquer geração, de qualquer tempo, Desde o primeiro século é imoral, hoje também é considerado imoral, ou seja, isso a gente não deve praticar. E tem a questão, que é moral, ou seja, que é lícito que todos nós praticamos, principalmente a gente, e tem a questão amoral, ou seja, que a própria palavra ela não diz nem que sim, nem que não, e é mais complicado às vezes de discernir, E os crentes fortes, eles tinham essa noção, de que, por exemplo, primeiro naquele contexto deles, a questão da comida, eles poderiam comer carne e beber vinho, mas para alguns outros crentes isso era algo que escandalizava. Então Paulo está recomendando para que esses crentes que não tinham problema com isso, eles não fizessem isso propositalmente para escandalizar os crentes fracos, ou seja, eu posso fazer, posso comer, eu sei que não é pecado, então eu não quero saber se o irmãozinho vai ver. O problema é dele, é ele que segure, vamos dizer assim, ele que segure esse BO, eu vou viver minha vida. Paulo está dizendo para que esses crentes, eles não firam, aqueles crentes mais fracos por causa da liberdade deles, ou seja, que esses crentes mais fortes, com a sua consciência, mais preparada, digamos assim, com mais maturidade, eles não fizessem isso para não ferir os crentes mais fracos, ou seja, eles teriam responsabilidade sobre aqueles irmãos de consciência mais fraca. E aí, para o contrapartida, os irmãos, os crentes fracos, eles não deveriam julgar aqueles irmãos de consciência mais forte. Ou seja, todos os dois, de certo modo, Paulo, quando ele fala isso, ele vai tratar dos dois pontos. Um não faça julgando o outro, e o outro não faça para que o outro não caia, não se perca, não seja na sua fé ficar debilitado. Então os dois têm a sua responsabilidade. E Paulo no capítulo 15 ele começa, a gente vai falando logo sobre isso, mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Daqui a pouco eu vou entrar na revista, só queria fazer essa introdução aqui no capítulo 15. Então, aí Paulo no capítulo 15 até o versículo 13, ele vai falar exatamente isso, É muito interessante que para as últimas recomendações, aí o capítulo 15, ele vai falar exatamente isso, E se você ler ele vai trazer, a gente tirar a essência dele, daquilo que ele quer dizer, ele vai falar sobre a unidade, sobre a unidade que nós devemos ter na nossa comunidade, no nosso meio. Porque Paulo, ele falando dos crentes fracos e fortes, quer dizer que, independente se você tem essa posição, se você tem aquela posição, o que nós devemos ter entre nós é comunhão, porque nós temos o bem comum. E qual é o bem que nos une? O que nos faz andar junto? É Cristo, não é verdade? Você está aqui por quê? Não porque eu ia dar aula,
Se fosse por causa disso, acho que você nem iria, né? Mas você está aqui por causa de Cristo. E por causa disso, por conta de Cristo, é que nos leva a ter a afeição, obviamente, pelo nosso irmão. É o principal, é o que nos une, é o que nos traz aqui, é o que nos atrai. Foi Ele que morreu pela cruz, e exatamente isso que a própria palavra ela usa, né? Esse termo, né? Fala o corpo de Cristo. Por que o corpo de Cristo? Porque no corpo existe uma unidade, né? Você tem a cabeça, você tem os braços, né? Tem as pernas, tem os pés, tem as mãos, e o próprio Paulo ele vai falar isso, que um membro ele não é independente do outro, né? Um membro não é melhor que o outro, né? Ele fala isso, né? A mão não fala, porque eu não sou pé. Você não é pé porque você é mão, e você como mão, você tem o seu papel, essa utilidade. O pé não pode fazer o papel da mão, né? A mão ela tem o papel dela, o pé tem o papel dele, o ouvido, os ouvidos, os olhos, o nariz. Dentro do seu corpo, cada um tem a sua função, e não são os membros inferiores, né, menos importantes que os membros superiores, mas todos têm a sua função, tem o seu papel dentro do corpo de Cristo. E o melhor, né, como a própria analogia já fala por si só, é o corpo. Eles são unidos, são membros uns dos outros. É um corpo só, regido por um só, né? É muito interessante Paulo usando essa ideia. Perfeito, por uma só cabeça. Todos os comandos saem de uma só cabeça, né? Ninguém aqui é crente de duas cabeças, é? Se tiver, a gente vai ganhar o dinheiro, né? Casos incríveis, né? Aí a gente aproveita e faz aproveita essa oportunidade. Não tem, é uma cabeça só, é regido por um só. E no corpo de Cristo é uma cabeça só, né? Tem lá os pastores, né? Tem uma casa que tem apóstolo, coisa e tal, tem bispo, tem presbítero, tem aquele que comanda, mas quem comanda, e a palavra fala isso, quem é o guia, o pastor dos pastores, o sumo sacerdote, é Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor, é Ele. Nós somos ovelhas, todos nós, todo mundo, né? Somos ovelhas do seu rebanho. Ninguém é mais, ninguém é menos, todos nós somos iguais. O que existe são graus de responsabilidade, maior ou menor, né? Uns se preparam mais, né, para ser mestres, para ensinar, para isso, para aquilo, mas para ser melhor ninguém é. Está todo mundo, né, no mesmo nível. Às vezes tem certas coisas que são feitas que é o homem que faz. Se tirou lá não sei da onde, pegou tudo fora, né, de contexto, criou, inventou e criou lá um negócio que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Todos nós fazemos parte do mesmo corpo. E Paulo aqui no capítulo 15, ele está chamando, né, aqueles crentes à unidade, né? Porque o que ele está falando aqui, né, que Jesus ele veio, né, Jesus, todos nós sabemos que ele era judeu, ele veio, né, ali de um povo judeu, né, e como um judeu, ele nasceu no meio judaico, ele viveu na cultura judaica, ele praticou aquela religião judaica, ele viveu dentro daquele contexto, e quando ele veio e trouxe, né, ele era o Messias, ele veio e trouxe a palavra de Deus, né, a salvação inicialmente para os judeus, né, para aquele povo, né, para o povo eleito, como nós falamos. E Paulo ele vai falar isso na carta de Romanos, mais lá para trás. Ele fala de Israel como o povo eleito, o povo escolhido, o povo que Deus escolheu para ser o povo através do qual ele alcançaria as outras nações, né? E Jesus ele veio e trouxe a palavra para os judeus, ele trouxe a salvação, ele veio trazer a salvação. Ele mesmo fala que ele veio alcançar, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio e trouxe essa palavra, né? Mas os próprios judeus falam que eles que não o recebeu, que não, né, deu crédito à sua pregação, que não ouviu a sua pregação. E muitos rejeitaram, os religiosos rejeitaram a Jesus, né? E a palavra fala que Jesus ele não ficou só nos judeus, mas ele foi, a gente viu aqui, para os gentios. Ele não é só, ele que fala ministro, né, a palavra aqui que a gente deu, ministro de circuncisão, ele não veio só e ficou só nos judeus, mas aí ele saiu, e claro que já era um propósito, e veio para os gentios, e as nações, os gentios também
glorificariam a Deus. Ou seja, com isso, o que ele está dizendo? Que não existe uma divisão, judeus e gentios. Agora Cristo ele veio para todos, ou seja, existe uma comunhão, gentios e judeus. Se você é judeu, se eles eram judeus, por causa da etnia e tudo mais, continuam sendo judeus, mas os gentios que eram gentios continuam sendo gentios, gentios, ou seja, povos que não eram, judeus que não eram de raça judaica, mas eram gentios de outras nações. Mas o que vai unir todos eles é um só, é Cristo. Cristo que morreu por todos, foi Ele que se entregou por todos. Então o que nós devemos ter em nós é essa comunhão, é essa unidade. É isso que Paulo quer trazer. Ele recomenda isso para a igreja de Roma. E essa recomendação, isso também pode valer para nós nos dias de hoje. Nós temos a nossa unidade, a nossa comunhão. Que nem eu falei, o que nos une aqui? É Cristo. O que nos trouxe aqui? É a causa do Evangelho de Cristo. O que acontece muitas vezes, que a gente busca muito mais as questões que vão nos dividir do que aquilo que vai nos unir. Porque o que acontece, cada um tem a sua opinião, irmãos. Você não vem à igreja, pelo menos eu não pensava tanto assim antes. Tem mudado o pensamento em relação a algumas coisas. Você vem à igreja não para ter o mesmo pensamento que o seu irmão. Você pode vir à igreja e pensar diferente do irmão que está do seu lado. Nem por isso vocês são inimigos, Vão viver no eterno debate, porque você pensa assim, pensa assado, o seu irmão pensa de um jeito diferente. Mas em primeiro lugar, o que nós devemos buscar é o que está unindo vocês. O que está unindo o seu irmão do lado? A você. É o fato dele ter uma opinião diferente de um assunto, ou o fato de vocês terem a mesma convicção e fé? Que é o Evangelho, que é Cristo, que é a palavra de Deus, que é realmente saber que vocês foram chamados, e convocados por o mesmo Senhor, que tem feito a obra dele na minha e na tua vida. E é isso que nós temos em comum, é isso que deve nos conduzir, é isso que deve nos levar a caminhar, que deve fazer nos olhar para o lado. É o que Paulo está falando, irmãos, crentes fortes, olhe para o seu irmão que é mais fraco. Não faz porque você está na tua liberdade, na sua convicção, fazer para ferir o teu irmão e deixar o teu irmão caído. Não, mas olhe para o teu irmão com amor. Ele já começa falando, já mandando logo, fala, ele se inclui nisso. Nós que somos fortes, ele fala, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ele está trazendo, Paulo não está trazendo isso dele mesmo, mas é o próprio ensino de Cristo Jesus. O que Jesus ele fez? Filipenses capítulo 2, depois você leia. Verso, acho que é do 5 diante, não sei. Jesus ele não fez causa de ser igual a Deus, mas ele abriu mão da sua condição, presta atenção, não deixou de ser Deus, mas abriu mão da sua condição, da sua posição de estar à direita de Deus, exercendo a sua glória, a sua posição de reino, mas ele abriu mão daquela posição, se humilhou como? Fazendo homem, nascendo como eu e você, num nascimento normal, viveu uma vida humilde, abriu mão da sua glória, de estar na sua glória, para viver como um de nós. Ou seja, ele abriu mão da sua posição de glória e se humilhou e se fez como eu e você, pecador, mas sem pecado. Ou seja, é isso que Paulo está trazendo. Irmãos, carrega o seu irmão mais fraco. A gente fala, isso é fácil. Não é fácil, mas é o que a gente deve fazer. Porque se a gente não fizer isso, se a gente não tiver o princípio, tudo que a gente faz de resto não tem sentido nenhum. Porque esse é o princípio do que o próprio Jesus ensinou. Ele falou, o maior não é aquele que é servido, o maior é aquele que serve. O maior é aquele que se entrega. O maior é aquele que está disposto a perder, a doar, a entregar. Já percebeu, como o Evangelho ele é todo o contrário da nossa realidade como a gente vive hoje. A realidade desse mundo é ganhar, ter mais, viver,
beleza, isso, aquilo. O Evangelho é tudo o contrário. Alguém pode falar, mas como é que pode alguém viver isso? O Evangelho fala, em vez de ganhar, você perde. Em vez de viver, você morre. Em vez de ter, você doa. A gente para pensar, será que nós temos vivido esse Evangelho? O Evangelho que Cristo ensinou, o Evangelho que Paulo trouxe, que nós devemos suportar as fraquezas dos outros? Será que nós estamos dispostos a suportar a fraqueza do nosso irmão? Que não falei, o irmão que tem opinião diferente, o irmão que não anda segundo, até a gente falou isso na semana passada, que não anda segundo o padrão que nós muitas vezes estabelecemos para que ele ande. Porque uma coisa, irmão, é o que a palavra ensina, o que a Escritura vai ensinar, aquilo que Cristo ensinou, que os Evangelhos ensinam, e aquilo é o que a gente pensa que é. Existe um grande abismo, que nem eu falei, Senhor, que eu venho falar hoje, não o que eu quero, não o que é de mim, mas o que é da tua palavra. Então existe um grande abismo entre o que eu falo, o que eu penso, o que eu quero, o que eu julgo ser, e aquilo que é o ensino da palavra, aquilo que é o Evangelho, aquilo que é a Escritura, aquilo que é o que Deus, ao longo de toda a palavra, através de cada autor, tem ensinado. O Paulo fala, irmãos, carrega o seu irmão mais fraco. Mas o Paulo também falou, irmão mais fraco, não julga o seu irmão, porque ele vive diferente de você. Qual é o princípio de tudo? É o amor. É o amor. Porque todos nós estamos aqui por causa do amor de Deus. E é muito interessante, Paulo, acho que é Romanos 5. Não sei se é assim, acho que é 5. Que o amor de Deus é incondicional. E qual o sentido de incondicional do amor de Deus? Deus ele não esperou a vida de nenhum de nós estar resolvida. Ele não esperou a vida da humanidade se resolver. Tipo, não, agora eu não sou mais pecador, eu vou seguir a Deus, eu vou seguir a palavra, o Evangelho. Não, a palavra fala que nós, quando Deus nos chamou, nós éramos inimigos de Deus. Imagina você estar falando mal de Deus, eu te odeio, Deus, você é um Deus falso, Deus, sem poder nenhum, Deus mau, que vê todo o mal do mundo, que isso, que aquilo. E Deus está olhando para você e está falando, eu estou te amando. Eu estou te amando. Eu te criei, eu te formei, eu te dei vida. Você diz que eu não existo, você diz que eu venho, que esse mundo vem do acaso, você diz que esse mundo vem de uma grande explosão cósmica que criou todas as coisas, você diz que tudo foi criado do nada por si só, mas eu estou te amando. Você está me rejeitando no meu mundo, no mundo que eu criei, no mundo que eu formei, mas eu estou te amando. Eu estou enviando Jesus Cristo, o unigênito do Pai, deixando a sua glória, para que Ele pudesse morrer por cada um de nós. E nós completamente pecadores. Aí eu falo, por que então nós, olhando para tudo isso, por ensino da palavra, às vezes julgando o irmão, esperando que ele seja uma pessoa boa ou fique melhor para andar comigo? Porque eu não posso amar ele do jeito que ele é. Irmão, amar a pessoa do jeito que ela é não é concordar com o que ela faz. Se a gente for fazer assim, a gente não vai amar ninguém. Eu acho que assim eu nem me amo, porque eu erro toda hora, eu pego toda hora, porque essa é a condição que a palavra de Deus afirma que nós estamos. Romanos 3:23. Todos pecaram. Olha o termo que ele está usando, falar todos. Não tem uma categoria pecou, essa categoria aqui pecou menos, essa categoria aqui pecou mais, essa aqui pecou mais ou menos, aquela pecou mais ou menos. Não, ele vai falar aqui, todos pecaram
e carecem de quê? Da glória de Deus. Ou seja, irmão, todos nós estamos no mesmo grau, na mesma condição. Devemos amar uns aos outros. É difícil, né? Às vezes você olha assim para o irmão e fala: não sei se eu vou te amar não, hein? Acho que é mais fácil te julgar do que te amar. Mas espera aí, se Deus, Ele passou por tudo, por cima de tudo, e nos amou, por que nós não devemos amar da mesma forma? Repito, amar não é concordar com aquilo que a pessoa faz. Porque às vezes eu estava até, ontem eu estava estudando, que às vezes você, em vez de amar a pessoa, só dá na cabeça, vou usar um termo assim bem, só dá na cabeça da pessoa, só dá. O que isso vai gerar na pessoa? Porque às vezes a pessoa fala: eu amo fulano, isso e aquilo, fulano faz, acontece. Acontece porque é isso que ele é. É o que ele é naquele momento. A gente fala, porque às vezes a gente se julga diferente. Não, agora eu sou, né? Estou no outro patamar. A gente está se iludindo, né, que está no outro patamar. Porque às vezes na primeira oportunidade que a gente tem, a gente peca, cai e tropeça. Isso a gente vê toda hora. Você não vê? E às vezes a pessoa que está bem, que era, nossa, que fulano fazia, acontecia. No instante seguinte, aí você já fala, já não fala, mas pensa, né, daquela jogada na mente. Sabia, isso aí era só pose. Porque nós somos da mesma posição, irmãos. Paulo, ele fala, 1 Coríntios capítulo 10, que aquele que está de pé, veja que não caia. Porque ele está lembrando do próprio povo de Israel. O povo de Israel era o povo de Deus eleito. Ele fala, esse povo de Israel que era eleito, tinha as promessas, tinha os oráculos, tinha os profetas. O que aconteceu com o povo? Foi para o cativeiro, né? Depois que o reino se dividiu, foi para o cativeiro assírio, né? A maioria das tribos, 10,5 eu acho, uma tribo e meia foi para o cativeiro babilônico. Todo mundo pecou, idolatria, sacrifício de criança, isso, aquilo. O povo que Deus escolheu, não foi o povo que se escolheu, não quero Deus. Não, foi Deus que foi lá falar: eu vou pegar esse povo para ser o meu povo, para ser o povo que vai levar o meu nome, que vai glorificar o meu nome nessa terra, que vai atrair as nações. Esse povo fez, não foi? Foi nada. Pecou, fez ídolo, se envolveu com os povos que não era para se envolver, fez, aconteceu. Deus mudou a sua promessa? Não, porque senão você não estaria aqui hoje recebendo o Evangelho de Cristo. Nem o povo que Deus escolheu, o pecador, do jeito que era, foi capaz de impedir que os planos de Deus se cumprissem. Isso é amor. Deus concordava com o que o povo estava fazendo? De forma nenhuma. O tempo todo mandando profeta, mandando palavra, aviso, exortação, e o povo, né? Vamos lá. A gente só quer se divertir, a gente só quer, né? Aquele episódio lá de Moisés, lá recebendo as tábuas de areia, e o povo lá embaixo, né? Uma festança, né? Pá, bezerro de ouro, pá. E Deus lá mandando a palavra, e o povo lá pecando. Moisés recebendo a areia, o povo fazendo bezerro de ouro, fazendo um Deus, não, é esse Deus aqui que vai, esse é o Deus que vai nos livrar, esse é o Deus que vai fazer. E Deus continua mandando a palavra que ia guiar o povo, a palavra de amor. É o amor de Deus, irmãos, que deve nos unir. É o amor de Deus que faz com que nós tenhamos comunhão, que eu falei, é o que está nos unindo aqui nessa manhã hoje. Eu não sei o quanto você conhece o irmão que está do seu lado, atrás. Não sei o quanto a gente conhece um do outro. Mas Cristo, Ele nos conhece e nós o conhecemos. E é isso que tem nos feito andar.
É isso que tem nos feito caminhar. É isso que tem nos conduzido. É isso que deve moldar a forma que nós olhamos para o outro. Como é que você olha para o seu irmão? Que nem eu falei, você olha, eu olho, também vou me incluir. Eu olho para o meu irmão com o meu olhar, pura e simplesmente, porque se eu olhar com o meu olhar pura e simplesmente, não vai sair coisa boa. Mas se eu olhar com o olhar daquele que entende o amor de Deus, daquele que busca conhecer o amor de Deus incondicional, eu vou olhar para o meu irmão de uma forma diferente. Eu vou olhar para o meu irmão e vou falar: eu sou tão pecador quanto você. Eu sou tão pecador quanto ele. Eu não vou olhar e falar: não, hoje eu sou mais santo. Eu li mais a Bíblia, o irmão só leu 2 vezes a Bíblia, eu li 3. O irmão só leu a Bíblia 5 vezes, eu li 10, o dobro. Estou muito mais santo. Isso às vezes coloca, a gente interpreta mal. Se você leu mais, isso te coloca em mais responsabilidade. Você leu mais, então você conhece mais. Então você tem mais responsabilidade. Continua fazendo as mesmas coisas que o que leu 5 vezes. A gente então está perdido. Às vezes a gente quer se colocar numa posição que não é nossa. Posição de juiz, julgador é só de Deus. Só Ele. Claro que existe até um debate, não julguei, não sei o que, não sei o que lá, no Facebook tem muito isso. Claro que tem determinadas situações que a gente vai lá e vamos fazer o julgamento, mas por aquilo que é a palavra. Nós vamos pegar a palavra, olhar, não fazer um julgamento. Às vezes a gente não faz nenhum julgamento, a gente já faz logo uma condenação sobre aquela pessoa. Mas o que nós devemos ter, irmão, é andar realmente em comunhão. Em comunhão. Queria pegar a revista. Então a gente está falando das últimas recomendações, E aqui o ensino prático, eu não vou ler o versículo base, que é um texto que a gente já leu. O ensino prático da lição é entender que todos nós somos cooperadores, como eu falei, de um mesmo evangelho. Ou seja, nós estamos prosseguindo, avançando, caminhando no mesmo evangelho. Uma mesma comunhão, que nem Paulo lhe fala, não tem outro evangelho. O evangelho é um só, é o evangelho de Cristo da cruz. Ele fala aos Gálatas: se alguém chegar e trouxer, ele fala até eu mesmo, outro evangelho que não seja esse aqui de Cristo da cruz, seja maldito. Então vamos lá. Introdução. Eu mexi a revista aqui, eu não esqueci minha revista em casa. Eu peguei uma revista que ela tá defeituosa. Ela tá faltando um pedaço. Para chegar. Eu esqueci a minha, eu botei tudo. É isso. Eu deixei junto com a minha Bíblia, tudo juntinho na hora de pegar, deixei para trás. Obrigado. Então vamos lá. Introdução. No capítulo 15 e 16 do livro de Romanos, o apóstolo Paulo compõe a carta à igreja de Roma e faz algumas recomendações aos irmãos que receberiam aquela carta. Não só isso, mas também nos deixa um exemplo forte de liderança participativa e séria. Fazendo esse fechamento, Paulo agora escreve para a igreja de Roma a conclusão desta que é considerada o maior tratado sistemático de algumas doutrinas cristãs, falando para aquela igreja que não havia sido fundada por ele, mas que tinha uma grande admiração por parte do apóstolo. Essas recomendações finais mostram também o amor paulino por aquela igreja e a admiração pelos obreiros que lá trabalhavam. O término dessa carta é louvável, pois o apóstolo dos gentios faz questão de citar vários nomes de obreiros e irmãos que ajudaram a transmitir não só em palavras, mas também em comunhão e amor com Cristo, a saudade dos irmãos. Vamos logo ali. O amor, a Paulo conscientiza a igreja do amor fraternal.
Abnegação é uma palavra que descreve uma ação ou atitude de renunciar ou recusar a algo ou alguém. Quando uma pessoa demonstra abnegação, ela desiste de algum comportamento ou alguma coisa. Assim, a abnegação remete para uma forma de sacrifício como ato de ignorar os seus próprios interesses. Paulo fala à igreja, nesses momentos finais da sua carta, que devemos suportar os fracos e carregá-los, ou melhor, ajudá-los, pois somos ensinados o tempo todo por Cristo que não fazemos nada sozinhos. O próprio simbolismo da igreja é um corpo, uma parte por menor que seja completa a outra. Ele ensina que devemos renunciar muitas vezes à nossa razão por termos um pouco mais de maturidade cristã, para ajudarmos um irmão com pouca maturidade, novo convertido. Você alguma vez já teve que suportar a fraqueza de algum irmão por amor a Cristo? É um pouco do que a gente já tinha começado a falar. E Paulo ele vai trazer, na carta aos Romanos, esse senso, nesse finalzinho, esse senso de comunidade. Exatamente isso que essa lição ela quer trazer. Um senso de comunidade. Porque muitas vezes a gente anda junto, caminha com os irmãos, caminha junto. E eu sempre penso sobre isso. A gente caminha junto, vai em todos os cultos juntos, mas muitas vezes a gente não conhece o irmão que está do lado. Não conhece aquele irmão que anda com a gente. E às vezes a gente tira um parecer, tira uma opinião daquilo que a gente vê de longe, ouve do outro, ouve de alguém e traz um julgamento. E Paulo, no capítulo 15, a gente leu aqui sobre a consciência da igreja, o amor fraternal, que o amor de Deus ele não esperou nenhuma condição, ele não esperou um estado em que nós pudéssemos ser aceitáveis a Deus. E é muito interessante, eu até falei isso aqui outro dia, o amor, porque a gente sabe, a gente até já teve essa aula aqui, não sei se todos estavam aqui. No Novo Testamento, quando fala de amor, ele vai trazer 4 definições para a mesma palavra. Ele vai falar do amor ágape, que é o amor sacrificial, que é o amor de Deus. Ele vai falar que tem o amor fraternal, tem o amor filéu, o amor eros, o amor estorge, se não me engano. Mas no Antigo Testamento, eu até estava assistindo um vídeo, quando ele fala de amor, e o sentido de amor, a força que ele tem não é tanto de tradução, de teoria, mas é a própria ação. O amor ele só tem sentido se for um amor que age, um amor que faz, um amor que acontece. E conforme a gente leu no capítulo 15, Paulo está falando que Deus ele se moveu em direção aos gentios, em direção àquele povo que não tinha sido o povo que ele tinha escolhido. E a gente sabe que os judeus eles tinham esse problema. Para eles, tudo que não era judeu, tudo que não era da concepção deles era imundo, era impuro. Até mesmo tinha a questão da purificação. Se o judeu saísse na rua, ele voltasse para casa, ele tinha que se purificar, ele tinha que lavar tudo, porque ainda que ele não tivesse tido contato com ninguém, mas só a poeira, se ele pensou, um gentil passou por aqui, um impuro passou por aqui, só aquela poeira, por aquilo ele já chegava em casa e ele já se lavava. Para a gente ver o grau de religiosidade, não o problema da religião, judaísmo, porque Jesus ele era judeu, ele cumpriu a lei, mas pela hipocrisia e falsidade, que muitas vezes os religiosos, e Jesus ele cita muitos fariseus, eles traziam. Aí ele chegava e se lavava para se purificar, porque ele se tinha melhor acima de todos os outros, porque ele era do povo escolhido. Mas só que a mensagem que depois, o próprio Jesus ele veio trazer, ainda que ele veio falar para os judeus, ele veio trazer que a mensagem dele, o amor dele, é um amor incondicional que não está olhando a condição, não está olhando a etnia, ele não está olhando quem nós somos naquele momento. Ainda que quem nós somos tem importância, mas ele está olhando
a força do seu amor. Porque eu não sei quantos daqui tem tempo de caminhada, 1, 2, 3 anos. Eu não consigo sondar o teu coração para ver o quanto transformado, né, você foi na sua caminhada. Mas Deus sabe. O Senhor, Ele sabe. E o amor de Deus, Ele não tem mais força ou menos força por aquilo que você ainda não se tornou. Mas a força do amor de Deus, ela é aquilo que você é. Alguém fala, então eu vou continuar sendo o que eu sou. Pode ser, aí, né? Um problema pessoal de cada um. Porque o amor de Deus, ele é transformador. Que nem eu falei, nós estamos andando juntos na mesma fé, na mesma comunidade. E Paulo fala, um ajudando o outro, o fraco, né, sendo carregado pelo forte. Né, e esse que é o grande ponto. O forte, ele tem a responsabilidade de carregar o mais fraco. Tem sim, irmão, a gente tem. Porque, como eu falei, às vezes a gente fala assim, aquele irmão tem debilidade, é fraco, vamos deixar ele de lado. Vamos continuar seguindo. Vamos continuar seguindo. De vez em quando a gente dá uma olhadinha assim para trás. Lá atrás. Mas será que esse é o amor de Deus e o sentido do que Jesus está ensinando? Será que nós devemos deixar o irmão mais fraco para trás? Não, porque nós temos que avançar, a obra tem que avançar, a obra tem que crescer. Sim, com certeza. Mas não tem sentido nenhum crescer só para a gente. Ela tem que crescer para aqueles que estão junto conosco. Ninguém aqui é igreja sozinho. Apesar que a gente fala, não, eu sou a igreja, eu sou... Não, logicamente. Cada um de nós é onde Deus ele habita, onde o Espírito Santo habita. Mas eu sou o templo, quer dizer, todos nós juntos que somos pedras vivas que edificam o corpo de Cristo. Ninguém aqui é crente sozinho. Não tem sentido. Não tem sentido você ser crente sozinho. Mas todos nós somos membros uns dos outros. Nós completamos uns dos outros. Você completa o seu irmão do lado. Qual é a sua deficiência hoje? Pensa aí. No que você é deficiente? Então, você é deficiente nisso, mas o seu irmão que está do seu lado não é. Aí o que ele vai fazer? Vai falar, você não tem isso, você não faz isso. Não, o que nós devemos fazer, isso não é utopia, é uma verdade da palavra. Falar, irmão, você é deficiente nisso, então eu vou te ajudar. Aí você vai falar, não, mas eu sou deficiente disso, você me ajuda nisso? Mas muitas vezes não acontece isso. A gente vê a deficiência do outro, fala, deixa aí, não, deixa que eu faço, deixa que eu sou bom nisso. Mas aí você esquece de ver, a gente esquece de ver que a gente é deficiente naquilo outro. Aí a gente faz aquilo, mas aquilo que a gente não sabe fazer. A gente poderia ser humilde e falar, não, irmão, eu sou deficiente nisso, me ajuda. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos desse amor fraternal, né? Esse amor fraterno, que é uma representação do próprio amor de Deus, né? Do amor sacrificial, do amor que não mediu, né? Deus ele não mediu esforços, ele não mede esforço por cada um de nós. Vamos lá, seguindo aqui na revista. Paulo fala do seu apostolado e de seus planos pessoais. Paulo relembra aos irmãos de sua chamada particular para alcançar os gentios, reafirmando que Deus o havia confiado tal obra. Ele relata aos irmãos que saíram de Jerusalém, chegou até Ilírico, território entre Grécia e Itália. Ele revela seus planos àqueles que receberiam a carta e afirma que muitas vezes quis ir até Roma, mas sempre havia um impedimento, entendendo ele que Deus o havia mandado ir até lugares onde o Evangelho não havia chegado ainda, citando a profecia de Isaías 52,15, pois a igreja em Roma era uma igreja fundamentada, e isso alegara bastante. Parte do seu planejamento agora estava direcionado a uma viagem à Espanha, pois era uma região próspera
e promissora para a expansão do Evangelho. Paulo já vislumbrava o crescimento do Evangelho naquele lugar, pois onde o Evangelho chega, alguma coisa acontece. Isso é o poder de Deus. O interessante, né, de Paulo, aqui nós vimos nesse trecho, Paulo ele havia feito um plano, ele havia feito um planejamento, e ele fez um planejamento todo de tudo aquilo que ele fez, onde ele pregou, onde ele passou, ensinou, aí ele falou que queria ter ido a Roma, e foi, mas ele foi como prisioneiro, não do jeito que ele queria. Ele havia feito um plano de quando passasse em Roma, ele iria continuar indo até a Espanha. Ou seja, ele planejou, ele fez um planejamento. Mas o muito interessante é que veja o Paulo, ele planejando algo para fazer para Deus, que ele estava indo pregar o Evangelho e levar a palavra, onde o Evangelho ainda não tinha ido, porque ele já tinha passado por um monte de lugar, vários lugares, ele já tinha pregado em várias regiões e queria ir à Espanha para poder continuar. Ele planejou, mas só que o planejamento dele não se cumpriu. Ele fez um plano, ele preparou, mas o planejamento dele não se cumpriu. E o nosso planejamento, da mesma forma, nós, como homens e mulheres de Deus, também fazemos os nossos planos. Fazer plano não é errado, planejar, se organizar não é errado. Mas alguém, olha e vê de fora a gente, como crente, coisa e tal, fala, tudo é de sopetão, coisa e tal. Não é assim. A gente se planeja, a gente se organiza, você se prepara. Na tua vida você faz isso, você se organiza durante a sua semana, no seu trabalho, na sua rotina, você se prepara. Paulo se preparou, ele era um apóstolo de Cristo, ele levava a palavra, mas só que o planejamento dele dependia de uma coisa fundamental, essencial, que era a vontade de Deus, que era o propósito de Deus. E nós, na nossa caminhada, na nossa jornada, assim como Paulo, claro que não como Paulo ele foi um apóstolo que teve o seu papel, a sua função, o seu propósito diante de Deus, mas nós também temos uma jornada em Cristo, nós temos uma jornada juntos aqui como igreja, mas cada um tem a sua jornada diante de Deus. E quantos planos eu e você já fizemos, estamos fazendo nesse momento para agora e vamos fazer para o futuro. Mas o muito interessante é entender de tudo isso, que cada plano que nós fazemos, ele está sujeito à vontade de Deus. Ainda que plano seja, eu vou fazer isso para ti, vou fazer aquilo outro, para o Senhor, coisa e tal. Mas isso depende, irmãos, da vontade de Deus. Que nem eu falei, nós somos limitados. E a palavra fala isso, muitas vezes nós achamos que determinado caminho, ele é um caminho que vai nos levar para um sentido, para um final bom, caminho que vai nos levar para um caminho aonde aquilo, o resultado vai ser bom. Mas o interessante é a gente saber, entender, mas para quem vai ser bom, quando eu chegar naquele final? Vai ser bom para mim? É bom porque eu quero? É bom porque eu falei porque é bom? Ou vai ser bom porque é a vontade de Deus? Vai ser bom porque é bom para Deus? Porque muitas vezes o que acontece hoje em dia, no nosso meio, na nossa vida, no nosso meio, da igreja hoje em dia, é que muitas vezes a gente quer tudo. A gente quer tudo. Eu não estou falando que querer ter coisas seja ruim, mas que a gente possa entender isso. Que nem eu falei, existe uma grande diferença, aquilo que eu julgo ser bom, que a gente julga ser certo, que a gente julga ser bom, que a gente julga que o outro deve fazer ou não, e existe um abismo muito grande daquilo que realmente é, daquilo realmente que a palavra fala, que o Senhor ensina, que Cristo ensina. E Paulo ele fez um plano para fazer algo para o Senhor, que era ir à Espanha pregar o Evangelho. Foi o plano que ele fez, mas não foi o plano que aconteceu. Aconteceu o que Deus
quis que acontecesse e era o propósito dele para Paulo. Não vou nem falar dessa parte, que já é outra parte. Mas o que eu quero que nós reflitamos nessa manhã e pensamos, que muitas vezes o que eu planejo, o que eu faço, o que eu quero, o que eu desejo, eu tenho que colocar diante de Deus e falar, Senhor, isso realmente é a tua vontade? Porque às vezes a gente fala e acha, não, porque isso é bom, porque isso, né, vai ser legal, isso vai trazer prazer, vai trazer alegria, coisa e tal. A gente fala, não, então isso aí é a vontade de Deus. Não necessariamente. Pode ser bom para você, pode ser bom para a sua família, pode ser bom para a sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, pode ser bom em vários aspectos. Mas a gente tem que pensar e saber, isso é bom, é o bem de Deus para a nossa vida? Paulo mesmo, a gente falando, né, você estudou, acho que no próprio 14 da semana passada, sobre essa questão dos crentes fracos, fortes, do que come, do que não come, do que bebe, do que não bebe. Paulo ele vai falar, o reino de Deus não é comida nem bebida. É o quê? Quem sabe? Gozo, paz e alegria do Espírito Santo. Ou seja, ele mesmo já está dando a resposta. No reino de Deus. Será que todas as coisas que nós queremos, será que todas as coisas que nós planejamos, elas têm a ver com o reino de Deus? Porque a questão do Evangelho, irmãos, não é o que nós, porque às vezes a gente olha e muitas vezes é ensinado que ter o Evangelho, viver o Evangelho é viver nessa terra como se nada disso daqui fosse acabar. Como se o mundo ele fosse viver, como se até a gente, fosse viver nesse mundo eternamente. Não é que eu falei, não é muito você querer uma condição melhor, se você tem acesso, você trabalhou, estudou, se preparou, ou tem uma condição boa, um emprego, trabalha muito tempo, e se esforçou de ter uma condição de vida boa. É claro, isso é digno, uma casa, um carro, um bom emprego, desfrutar de momentos com a tua família, se alegrar, desfrutar de boas coisas, isso não é errado. Muitas vezes o que é errado é colocar isso aqui assim e falar, isso daqui, eu tenho isso daqui, isso aqui é bom, isso daqui é sinal que Deus está fazendo a vontade dele na minha vida. Não necessariamente. A gente pode olhar aí fora, vai aí fora. Não vou nem falar muito longe, pai. Pega alguém passar aqui com um carrão, aqueles carrões assim, enormes, maravilhosos, para ele e pergunta, irmão, o que você crê? Quem é o seu Deus? Ele pode falar, que Deus? Vai pegar a carteira dele e falar assim, meu Deus está aqui, ó. Meu Deus é esse aqui. Ou então ele vai falar, meu Deus é esse aqui, eu estou dentro dele. É o carro dele, é o ventre dele. O Deus dele é ele mesmo. Então, ter boas coisas e fazer planos e ter sucesso nesses planos não necessariamente quer dizer que é a vontade de Deus. Pode ser a tua vontade, que você se organizou, se preparou e deu certo. Mas a questão é, de tudo isso que eu tenho, que eu desfruto, o quanto isso tem me aproximado ou me afastado de Deus? É isso que me molda, é isso que me guia, é isso que me leva? É isso que diz quem eu sou? Ou é a verdade do reino de Deus? Que nem a gente falou aqui, o pastor citou. O que é o reino de Deus? Não é nada que tem nesse mundo. Pelo contrário, ele veio de fora desse mundo. Jesus ele veio, se fez como um de nós. Ele saiu da sua eternidade, ele saiu da sua glória, saiu da eternidade, entrou no tempo para se fazer como um de nós, pecadores, saber o que eu e você sofremos, sentir o que eu senti e você sentimos, saber exatamente a nossa condição, sofrer para ser um semelhante como nós. Assim como o homem é com Adão, semelhante no seu pecado, nós tínhamos que ser semelhantes, Jesus ele tinha que ser semelhante, nós tínhamos que ter um semelhante que não pecasse.
E esse foi Jesus Cristo. Não é Jesus. Então, irmãos, os nossos planos, eles têm que estar sujeitos à vontade de Deus. A nossa vida, a nossa jornada, ela tem que estar sujeita à vontade de Deus. Tem que ser a vontade de Deus, não o que a gente pensa, não o que a gente quer. Porque às vezes a gente julga as coisas, a gente coloca a nossa opinião nas coisas, os nossos pensamentos nas coisas. Mas o que vai julgar, o que vai determinar o que é a vontade de Deus é o que Deus está falando. E Ele fala, a sua vontade é na sua palavra, é através da sua revelação, é através do seu Santo Espírito, nos conduzindo, nos guiando, nos fortalecendo. Ele fala aqui no capítulo 15, a gente leu, na consolação que vem através do ensino da palavra de Deus. Irmão, a gente não pode viver pura e simplesmente pelo que nós pensamos, pelos pensamentos que a gente formula e fala, não, isso aqui é Deus, isso aqui é do jeito que é, isso daqui é porque é assim. Não, eu tenho que orar e falar, não, peraí, Senhor, qual é a tua vontade? Eu vou orar, eu vou sentar, eu vou abrir a tua palavra, eu vou meditar, eu vou olhar tudo, o que o Senhor tem falado aqui ao longo da sua palavra, ao longo da história da igreja. Qual é o sentido disso? Eu acho muito interessante, Deus ele nos deu a capacidade, eu sempre fico pensando sobre isso, de pensar, de raciocinar, de avaliar as coisas, de parar e meditar, eu estava até lendo sobre isso hoje em dia. Às vezes a gente acha que meditar é coisa de oriental, de místico. Não, irmão, meditação é você ler, que nem a gente fez aqui hoje na manhã, ler a palavra, a Eliane trouxe uma reflexão, eu parar, ler, parar e meditar e pensar naquilo que eu li, que eu ouvi. Peraí, Deus está falando. Eu tenho que meditar, eu tenho que ter um tempo para entender aquilo que Deus está falando. Imagina Paulo falar, eu vou para a Espanha, eu vou fazer, eu vou seguir aqui, ali. Aí nada disso acontece. Eu não preciso falar aqui, mas todo mundo sabe qual foi o final de Paulo. Eu acho que isso aí ele sabia que era um final que poderia acontecer, mas não foi o que ele planejou. Ele não planejou aquele final para ele, mas foi para onde Deus o conduziu. Estou dizendo que ninguém vai acabar que nem Paulo não, irmão, tá? Não precisa ficar triste não. Pode ficar tranquilo. Que a gente fala assim, o pessoal fica, não, calma. Então, o que Deus chama Paulo, o que eu quero tirar é a essência, Porque muitas vezes você faz um plano e o final pode não ser aquilo, mas isso não quer dizer que Deus ele não está fazendo a vontade dele, que Deus não está com você, que Deus não está na tua vida, que Deus não habita em você, que Deus não tem planos para a sua vida, que Deus não está cumprindo nada na sua vida. Às vezes a gente olha que a minha Deus fala, nada está acontecendo. Está assim, irmão, olha para a sua vida, quando você começou a caminhar com Cristo, e olha o que você é hoje. Eu costumo falar, só um pouco menos pior. Está começando a ficar bom. Mas vê o quanto você conhece de Deus. Deus ele não vai chegar de uma vez para você e falar, não, eu sou Deus, está tudo aqui, pá! Não. Você vai conhecendo de Deus progressivamente. Foi assim ao longo, só você ver a revelação. Desde lá de Abraão, vou começar de Abraão, vou nem lá atrás, só de Abraão. Você acha que Abraão, quando Deus ele, falou com ele a primeira vez, ele sabia de tudo? De Deus? Não. Quem é Deus? O que é isso? O que é isso? Imagina. O que é isso falando? O que está acontecendo? Tem uma voz na minha consciência, sai. Ele não sabia tudo de Deus. Mas Deus foi se revelando a ele gradualmente, progressivamente. Será que Abraão foi tão bom assim? Abraão fez tudo certinho, não fez? Foi crente santo, nossa, Abraão mandou,
não saiu 1 milímetro da linha. Não saiu pouco, né, irmãos? Não saiu pouco. Mas ele foi conhecendo a Deus. E o mais interessante, a palavra de Deus vai falar sobre o Velho Testamento, que, né, isso até naquilo que a gente está falando, de um depender do outro, um levar o outro, um, né, olhar para o outro com amor. A palavra de Deus em Hebreus, ele vai falar que os crentes do Velho Testamento, muitos deles, ou se não todos, morreram sem ver a promessa de Deus se cumprindo. Irmão, morreu sem ver a promessa de Deus se cumprindo. Mas a palavra de Deus vai falar que eles, os crentes do Velho Testamento, eles não são completos sem nós. Ou seja, um não é completo sem o outro. Muitos deles não viram as promessas se cumprindo, mas eles são completos de nós, porque nós vamos ver muitas das promessas que eles receberam, e a principal delas era o Messias, era Cristo, se cumprir em nós. Ou seja, nós andamos juntos. Eu não vi Abraão, não vi Elias, Moisés, não vi Adão, não vi ninguém, mas nós andamos juntos. E as promessas que eles receberam, muitas delas se cumpriram na minha e na tua vida, na igreja de hoje. Pode ser que a vontade deles no final não foi do jeito que eles quiseram, mas foi do jeito que Deus quis, que é a boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. É quando a vontade de Deus se cumpre, irmãos. Ser feliz, ter uma alegria em servir a Deus, as coisas acontecendo do jeito que eu quero. Sim, muitas coisas acontecem como a gente planeja, lógico que acontece. Mas o verdadeiro sentido é quando acontece a vontade de Deus. Muitas vezes não entendemos, e muitas vezes não é por meios que nós compreendemos, concebemos, ou até mesmo uma alegria que nós não falamos, não, se eu me alegrei porque entendi. Não, mas quando Deus ele planeja algo para a nossa vida, ela vai acontecer e muitas vezes de uma maneira progressiva. E Deus ele faz essa obra na nossa vida. Ele vai trabalhando nas nossas vidas. Queria continuar aí na revista. Recomendações finais. Paulo agora despede-se dos irmãos citando muitos nomes, ensinando que ele conhecia a minha igreja, sua liderança, obreiros, funcionamento. Mostra agradecimento para com todos. E ele era cônscio de que a comunhão e o amor fraternal deram sempre direcionamento àquela comunidade de cristãos, mas com destaque total para o crescimento da obra de Deus. É exatamente o que eu tinha falado anteriormente. Andar junto, andar em comunidade, no amor. E isso vai trazer o crescimento. Que nem eu falei, o crescimento é que nem a gente fez aqui. A gente construiu, a gente saiu de lá, do menor, veio para cá o maior. Mas será que tudo isso teria sentido? E aí Paulo ele vai falar isso em 1 Coríntios capítulo 13. Se não tiver amor, e esse amor que Paulo está falando é exatamente o amor ágape, o amor sacrificial. Se não houver entrega, de um pelos outros, será que nós acreditamos nisso realmente? Será que não é uma utopia? Será que não é uma fantasia? Será que não é algo inatingível? Irmão, de certo modo é algo inatingível. Nós dependemos de Deus para isso. Nós dependemos do amor dele operar em nós para que nós consigamos amar o nosso semelhante. E o crescimento ele vai vir exatamente assim. Nós andamos uns com os outros. Nós entendemos exatamente que nós dependemos uns dos outros.
né? Todos nós dependemos do amor de Deus, mas nós, uns dos outros, nós dependemos um do amor do outro. Né? Eu acho muito interessante que a gente leu lá no capítulo 15 a questão, né, do Jesus, ele veio para os judeus, pregou, né, aí depois ele foi para os gentios, né, e tinha aquele problema dos judeus não aceitavam os gentios, queriam que os gentios eles se adequassem ao que os judeus faziam. Depois, né, teve lá Atos capítulo 15, o concílio de Jerusalém falou que não precisa, né, cumprir as leis judaicas para ser um verdadeiro cristão, mas se você é judeu e quer cumprir, beleza, faça, mas não fale que isso é o critério para que você possa ser um cristão ou viver o evangelho. E muitas vezes, no nosso senso, né, de comunidade, de comunhão, né, e às vezes a gente está aqui na igreja, mas a gente não é crente só para a gente tem que ser crente para alcançar os outros, né? E qual é, eu estava pensando nisso, né, pensando nessa questão, né, dos judeus, dos gentios, qual é a visão que muitas vezes o mundo tem de fora nos vendo? Será que as pessoas que vêm de fora conseguem ver em nós comunhão? Conseguem ver verdade? Será que o que eles ouvem de nós, ouvem, né, vem dos nossos relacionamentos, eles podem olhar e falar, não, isso é verdade? Alguém pode falar, onde é que está Deus? Eu não vejo Deus, eu não consigo ver Deus, mas eles vão ver Deus através da nossa vida. A própria palavra fala, como é que eu posso dizer que amo a Deus, que não vejo, se eu não amo a um irmão que eu vejo? Como é que as pessoas lá fora vão ver Deus? Elas vão ver em nós. Será que elas estão vendo em nós? Porque eu sei que muitas pessoas aqui têm relacionamentos que não são, né, de crente. Você conhece pessoa que não é crente? Quem conhece? Pelo menos uma. Uma eu sei que alguém conhece. Tem gente que foi, eu não conheço. É muita gente. Como é que as pessoas estão olhando para a gente? Claro, a gente sabe que fala, é crente, não sei o que, você já sabe que tem. É a própria resistência do mundo. Mas como é que essas pessoas vão olhar para a gente? Não estou dizendo por aquilo que é simplesmente você falar, eu sou crente, eu tenho a palavra de Deus. Não, como é que eles estão olhando e vendo a gente? Porque a gente pode falar, irmão, você pode falar, tagarelar. Que claro, a gente tem que falar. Mas o que as pessoas estão vendo? E falando daquilo que a gente está, né, estudando aqui, o senso de comunidade, como é que eles estão vendo a tua relação com o teu irmão, com a igreja? Será que você é daquele irmão que ama o seu irmão, você fala do seu irmão com amor? Ou a gente tem aquele que fala do irmão e fala, aquele irmão, só graça. Aquele irmão, fulano de tal, é isso, é aquilo, fez, aconteceu. E a gente está esquecendo de olhar o cisco no nosso olho. É Jesus, é a palavra de Deus, irmão. Não sou eu que estou falando. A gente está olhando a trave no olho do irmão, mas a gente está esquecendo do cisco do nosso olho. A gente quer resolver o mundo todo, quer resolver tudo. Mas será que a gente se resolveu? Será que nós estamos resolvidos? Eu estava pensando, irmão, ninguém é crente já pronto. Pelo menos eu falo por mim, eu não sou pronto. Todo mundo tem problema, tem dia mal, tem dificuldade, tem dia que está triste, tem dia que está alegre, tem dia que problema em cima de problema, acontece. Tem menos de Deus na sua vida? Não. Tem menos amor de Deus na sua vida? Não. Se fosse assim, para Paulo não tinha amor de Deus nenhum. Açoite, injúria, dormiu, né, no frio, passou fome, ficou preso 2 vezes. Mas o interessante é que Paulo fala, né, a carta de Paulo aos Filipenses, que estava preso, ele fala, irmãos, alegrai-vos. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos. Como é que pode alguém
servir a Deus, passar o que ele passou, poderia falar, não vou falar para ninguém se alegrar, eu não estou me alegrando, estou preso, estou açoitado, não tenho nada nessa terra, não tenho nada, vou morrer, não vou deixar nada para ninguém. Mas ele falou, alegrai-vos, irmãos, mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Será que nós estamos transmitindo a verdadeira alegria de servir a Deus? Porque servir a Deus não exime de ninguém ter problemas. Quem tem problema? Vou fazer uma pesquisa. Quem tem problema? Só até riu, né? Quem tem dificuldade? Bom, às vezes você já acorda num dia, de manhã você nem saiu de casa, você já sai no negativo. Você tem que ir para poder ficar, conseguir pelo menos no final do dia sair do negativo, ficar zerado, não ficar menos um, mas ficar ali, zerado, para quem sabe conseguir mais um, mais dois. Essa é a realidade da vida, irmãos. A gente não está aqui para negar a realidade de nada. A gente não vem para a igreja, às vezes é uma visão que as pessoas têm lá fora. Não, você vai para a igreja, a gente está negando a realidade, fica alienado, Não. Pelo contrário, o fato de nós estarmos aqui, nós devemos ver a vida como ela realmente é. A vida como ela realmente é lá fora. E saber que não é a vida que nós queremos viver. Mas a vida que nós queremos viver, como foi dito aqui, é a vida verdadeira. É o reino de Deus. Que é paz, alegria, justiça e o Espírito Santo. Esse mundo, irmãos, ele é passageiro. De um jeito ou de outro. Vai passar para você algum dia. Vai passar para todo mundo que a gente não sabe quando. Na verdade, nenhum dos dois a gente sabe. Ninguém sabe quando vai morrer. E a volta do Filho do Homem. Isso é algo que pertence somente a Deus. Isso é certo. Mas o modo como nós vivemos, isso nós já temos aqui como fazer. Devemos viver em comunhão com Deus, em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com a Trindade. E devemos viver em comunhão com nossos irmãos, com aquele que está do nosso lado, viver em comunidade. Porque se eu sou crente, eu sou filho de Deus, faço parte do reino de Deus, nós vamos viver nessa comunidade até, irmão, até tudo se consumar. Essa é a nossa trajetória. Andarmos em comunhão, andarmos em comunidade, ser membros uns dos outros, aguentar o irmão mais legal, o irmão mais chato, o irmão que fala mais, o que fala menos, porque tem irmão que fala muito, tem irmão que fala menos, irmão. A gente não pode querer que o irmão que fala muito, não, vai, fala muito, vai, sendo que ele não fala. Que nem eu não falo muito, eu sou na minha. Se você sentar numa sala comigo, pode ser alguma coisa, mas vai sair pouca coisa. Bem pouca. Se você então for igual a mim, não vai sair nada. Mas tem irmão que chega assim, nossa, ele já vem, parece que desce um script ali, ele blá, 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 blá. Ele fala tudo. É o jeito dele. Tem aquele irmão, mais legal, você fala, esse irmão é legal, mas tem aquele irmão que é mais chatinho. Aquele chatinho, eu digo a nossa concepção, mas ele não deixou de ser o nosso irmão. Ele não deixou de fazer parte do corpo. Não deixou de fazer parte dessa comunhão, dessa comunidade. Eu já falei, todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Cada um tem a sua função. Uns mais, uns menos. Uns aguentam mais, outros aguentam menos. Outros sabem mais, outros sabem menos. Mas cada um tem a medida daquilo que Deus tem proporcionado. Qual é a medida que Deus tem proporcionado para cada um de nós? E o melhor que nós temos feito com ela. Como temos usado?
Nós estamos servindo ao nosso irmão, ou porque nós temos a maior medida, nós vamos falar, não, eu tenho a maior medida. Tenho privilégios, estou num patamar acima. Não serve de nada. Se eu tenho a maior medida, essa maior medida ela tem que servir aquele que tem a medida menor. Que nem eu falei, porque pode ser o que tem a menor medida, seja que esteja precisando daquilo que falta que você tem. Que eu tenho. Você tem para mim, eu tenho para você. Não é quem tem mais, irmãos, ensina que sabe tudo. A gente está aqui, quem ensina está aqui ensinando, não sabe tudo. Não sabe nada, irmãos. Eu tenho sempre aprendido ouvindo isso. Quanto mais a gente busca aprender, lê, estuda, sabe qual é a conclusão que a gente chega? Que a gente não sabe nada. Não sabe nada, irmãos. Pode fazer seminário, alguém que realmente estudou, se dedicou, aprendeu, sabe qual a conclusão que ele vai chegar no final de tudo? Eu não sei de nada. Vai chegar aqui e ficar vomitando eu sei, escatologia, antropologia, não sei o que lá. É tudo bom, eu adoro, eu faço seminário, estou terminando o meu agora, falta pouco, graças a Deus. Mas nada disso tem sentido se não servir para algo que seja realmente edificado. Não só isso, qualquer coisa, uma vida que seja uma formação. Se você for um médico, um advogado, um profissional em alguma área, isso também serve a Deus. Serve, sabia, irmão? Não é só o pastor que está aqui, ele se lascando, está servindo a Deus. Você também pode servir a Deus naquilo que você faz. Fala, mas eu sou pedreiro. Então, você serve a Deus sendo pedreiro. Não, mas como? Você é um pedreiro honesto. Um pedreiro que faz um bom trabalho, um pedreiro que cobra um valor justo e faz um trabalho bom. Não ser um pedreiro que cobra um valor exorbitante e faz um trabalho horrível. Ser um médico que olha para o paciente, no olho do seu paciente, não como mais um paciente. Não que você precisar, eu vou orar, vou profetizar a cura, você vai ser curado, coisa e tal. Você pode até fazer, mas você pode ser um bom médico e tratar o paciente com amor. Porque quantos médicos a gente vê que nem olha no paciente, no olho, fala, não, é só mais um paciente. Tem médicos que não são cristãos que são tão bem, que são médicos bons, mas aquele que é servo de Deus ainda tem uma responsabilidade maior de ser um bom médico, de ser um bom profissional, de ser um profissional honesto, justo, correto, porque dessa forma nós vamos glorificar a Deus. Estou dizendo que tudo isso, não, se a gente é perfeito e não vai errar, a gente vai errar, lógico, mas a gente precisa ter a consciência, porque de tudo isso nós fazemos parte de um corpo, de uma comunidade. Estamos servindo a Deus e servindo uns aos outros. Você pode servir a Deus com o dom que você tem. Pode ser um dom ministerial, um dom que você usa na igreja, mas pode ser também um dom profissional. Às vezes alguém que não pode pagar alguma coisa, você faz aquilo, você pode abençoar o teu irmão. Deus não opera só quando brilha a luz. Deus opera também quando você estende a mão para o seu irmão. Acho que Ele opera mais ainda do que em determinadas coisas que a gente julga que está operando. Ele opera quando você estende a mão para o seu irmão também. Porque o nome disso é amor. Principalmente quando aquele irmão, e a palavra de Deus já fala isso, não tem nada para oferecer de volta. Esse é o reino de Deus. Vou fazer por você. Mas eu não tenho nada para te dar de volta. Não precisa. É simplesmente o amor de Deus que está em nossos corações, porque fazemos parte de uma só comunidade, de um só corpo. Alguém fala, mas eu vou fazer para aquele irmão ali, ele nem é crente, nem é cristão. Mais ainda, vocês são semelhantes em uma coisa, nós somos
Todos nós somos pecadores. E nós devemos dispensar, ou seja, dar o amor de Deus para aquele, principalmente, que ainda não conhece. Porque vai que você faz isso e ele olha, nossa, eu nunca tinha visto um crente assim, hein? Só vejo um crente que entra aqui, fazendo, acontecendo, isso, aquilo, bagunceando, fazendo coisas. Você simplesmente chegou aqui e me amou. Você não concordou com o tipo de vida que eu levo, mas você me amou. E foi isso que Deus fez por nós. Ele nos amou. Amou não, Ele nos amou. Porque a palavra de Deus fala que Deus é amor. E o amor de Deus, como eu falei, não é um amor teórico. É o amor que acontece. Ele acontece na nossa vida. Ele tem que acontecer no nosso meio. Ele tem que acontecer no meio da nossa igreja, da nossa comunidade. Irmãos, é o amor de Deus que vai transformar todas as coisas. E foi o amor de Deus que transformou essa história. Né? Sem falar de igreja nem nada, só falando da própria história. Né? A história é dividida como? Antes e depois de Cristo. Todo mundo pode negar tudo, mas tem que falar. Tem gente que usa um outro termo aí, mas na sua grande maioria é antes e depois de Cristo. A Ele seja dada a glória, a honra e o louvor para sempre. Que nessa manhã, irmão, nós possamos refletir em tudo isso. Eu sei que pode não ter sido uma manhã que você esperava tão alegre, com tantas coisas, mas eu tenho certeza que é uma manhã que você vai pensar bastante. E nós vamos refletir bastante. O que é viver em comunidade? O que é viver, o que é fazer parte do corpo? Como eu faço para suportar o meu irmão? Como eu faço para viver com o meu irmão? Como eu faço para ser, essa para finalizar, para ser aceitável para o meu irmão? Ou será que ele me fala, não, eu sou assim, não é Gabriel, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim? Eu paro e falo, não, peraí, quem tem sido eu para o meu irmão? Amém? Que Deus ele possa abençoar cada um de nós e que Deus nos ajude a viver essa palavra. Amém? Deus possa abençoar cada um de nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Queria pedir para o que pegar de surpresa o irmão Leandro. Você pode trazer um louvor aqui? Amém? Enquanto o irmão está passando, trazendo o louvor, você que puder entregar a sua oferta nessa manhã, ajudar essa oferta aí que é em prol do nosso café. Então, se você puder, tiver aí no teu coração, você ajude. Amém? São os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Parabenizar a todos os pais, filhos dos pais, os irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que estão em casa assistindo pela live. Louvemos. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Estou orando para o oferta. Oramos. Amantíssimo Deus, Pai Celestial, Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor Jesus, por essa rica oportunidade, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, agora eu quero te apresentar, Senhor, essas ofertas que foram lançadas da sua casa, meu Deus e meu Pai. Abençoa, Senhor, meu Deus e meu Pai, cada ofertante, cada pessoa que ofertou, meu Deus e meu Pai. Pai amado, Pai querido, também abençoa aquele que não puder ofertar, meu Deus e meu Pai, pois o Senhor conhece todas as coisas, meu Deus. Pai amado, Pai querido, meu Deus, agora, Senhor Jesus, eu tudo para casa, Senhor Jesus, embaixo das suas potentes mãos. No Deus, Senhor Jesus, uma tarde abençoada, Senhor Jesus, para a honra e glória do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, vamos estar encerrando. Pediu o evangelista deles para poder estar fazendo uma saudação final aí, está orando e finalizando. Podemos ir para as nossas casas abençoadas por Deus. Bom dia, graças a Deus, amém? Hoje nós finalizamos a nossa epístola do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Infelizmente, nós não podemos ter presencial algumas aulas por conta da pandemia, mas eu quero crer que você estudou em casa e você conheceu mais dessa epístola. Nós estamos finalizando hoje. A partir do dia 23 nós vamos
ceia no próximo domingo. Os demais são normalmente em fevereiro. Amém? Vamos estar orando, né, para Deus, para que o Senhor possa estar nos guardando, nos dando força, entendimento e agradecer ao Senhor. Amém? Vamos orar, Deus. Senhor Deus e Pai, agradeço a Ti, Senhor. Nós estamos aqui, meu Pai amado, nessa manhã, aprendemos mais de Ti, Senhor, pois a cada domingo que o Teu povo vem aqui para poder aprender, conhecer mais do Senhor, é aquele povo que se fortalece cada vez mais, Senhor. Nós sabemos que a Tua palavra que enche o homem, que enche a mulher, que dá entendimento, Senhor, através da leitura diária da palavra, Senhor, porque nós conseguimos realmente aprender mais de Ti, Senhor. Pai amado, abençoe a todos, Senhor, aqueles que não puderam vir, Senhor, a qual motivo o Senhor sabe perfeitamente, meu Deus. Pai amado, que todos, Pai, Senhor, possam se fortalecer na Tua presença cada dia, meu Deus. Eu te peço, Senhor, continue conosco, Pai amado, nesse final de tarde, meu Deus. Nós estamos retornando para os nossos lares, mas que as Tuas mãos poderosas possam nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo o mal, Senhor. Deus, eu peço a Ti também pelo culto mais tarde, Senhor, que nós venhamos realmente cultuar, agradecer o Teu nome, exaltar a Ti, Senhor, louvar a Ti, meu Deus, que o nosso louvor realmente venha chegar ao Teu trono, venha chegar ao Teu coração, o Senhor possa agradar verdadeiramente daquele servo, daquela serva que tem um coração voltado para agradecer e exaltar o Teu santo e poderoso nome, meu Deus. Pai amado, continue conosco, Senhor, abençoe o nosso dia, meu Pai, abençoe também o corpo de obreiros, Senhor, que estarão mais tarde trabalhando cada um em seu posto, Senhor, para poder este culto estar funcionando, meu Deus, e o ministério da Tua casa que estará aqui mais tarde. Hoje é o dia que nós estamos realmente celebrando mais um dia, Pai amado, que essa igreja faz aniversário, Senhor. Continue conosco, abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, amém?